Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Bom, nós iremos tratar aqui nessa manhã a lição de número 7. E nós estamos aí numa revista que tem nos desafiado neste trimestre a ser um verdadeiro cristão. E faz parte da busca de ser um verdadeiro cristão, termos o conhecimento vindo dos céus, ter o conhecimento que a Bíblia nos apresenta, para sabermos as estratégias para alcançarmos vitórias. E nós sabemos, a Igreja do Senhor sabe, que ser cristão não é você receber um cheque em branco, quando você aceita seguir este Deus maravilhoso, esse Cristo maravilhoso, essa pessoa chamada Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós não recebemos um cheque em branco, onde a nossa vida é como se fosse um livro que a gente vira a página e deixa para trás na página anterior toda luta, toda dificuldade, todo problema, e a partir dali nós estamos livres e somente vitória. Não é bem assim. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele mesmo nos relata isso lá no livro de Mateus, que nós não estaríamos livres de problemas, mas a palavra do Senhor nos garante, e isso é promessa para nós, é que o Senhor estaria e estará, e Ele se faz presente conosco em meio aos problemas. O maior segredo de nós alcançarmos vitórias é nós entendermos que, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, se nós aceitarmos Jesus andar ao nosso lado, a vitória é garantida. Porque se Deus garante para mim e para você que a gente vai sair de uma margem do rio e chegar na outra margem, pode acontecer o que for, mas se Jesus estiver presente no barco da sua vida, meu irmão, você vai chegar lá. Não importa como você vai chegar, mas você vai chegar lá. Você crê nisso? Então a lição de hoje, ela nos apresenta algumas estratégias para nós otimizarmos as nossas lutas. Grandes lutas, maiores vitórias. Nós já lemos aqui o texto áureo, eu não vou repetir, ele está lá em Romanos 8, versículo 31, 32, depois do 35 ao 39, mas eu quero somente destacar aqui o versículo 37, que diz que, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo, porque você não é um vencedor, você é mais que vencedor. Você consegue, na sua mente, no teu pensamento, entender o que seria uma pessoa que é mais que vencedora? Isso, num primeiro momento, parece que é complicado para nós, porque a gente procura ser pessoas melhores a cada dia que passa, e quando nós conseguimos dar um passo adiante, nós nos tornamos vencedores. Mas a dimensão da palavra de Deus é algo que vai muito mais além. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que Deus tem coisas preparadas para nós que a gente nem imagina. Promessas que ainda hão de ser reveladas, hão de ser manifestadas, e é por isso que nós temos que estar constantemente, meus queridos, buscando o melhor de Deus. Pastor João Lourenço, o senhor é uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. O senhor toma posse disso? O senhor é mais que vencedor em Cristo Jesus. E outro também texto que a lição nos apresenta como texto áureo aí, como texto bíblico básico, já foi lido, mas eu quero destacar
que no versículo 14 diz, lá em 2 Coríntios 2, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do seu conhecimento. Será que você veio aqui nessa manhã? Será que você veio para a casa de Deus para receber algo novo do Senhor? Então, abra teu coração. Eu tenho certeza que Deus se faz presente aqui. E o meu desejo é que nós saiamos daqui a pouquinho daqui, exalando o bom perfume de Cristo. A fragrância do conhecimento do Senhor. Amém? Uma verdade prática que eu quero deixar aqui sobre essa lição é que as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. E essas três ideias aí, sabedoria, fé e buscar a ajuda de Deus, nós precisamos sair daqui nessa manhã reforçados, reabastecidos no conhecimento, na sabedoria que vem da palavra de Deus. Nós precisamos sair daqui desta manhã com a nossa fé renovada e com a esperança em nossos corações, que maior é aquele que luta pelas nossas lutas. Amém? Será que você está disposto a sair daqui hoje com a sabedoria do Senhor, buscando aqui meditar na palavra dEle? Será que você está disposto a sair daqui nessa manhã com a tua fé renovada, com a tua fé reabastecida e com a confiança e convicção que Jesus vela por ti? Essa é a intenção da lição nessa manhã. Mas, meus queridos, a lição, de forma bem didática, ela distribui os assuntos em 3 temas. Ela cita aí, em primeiro lugar, o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. E eu digo para vocês que, se nós sairmos daqui entendendo a dimensão do controle de Deus sobre todas as coisas, a lição ela já está dada, o assunto já está perfeitamente ministrado. Mas ela vai também além, e nós vamos tratar aqui sobre maneiras que Deus usa para ensinar o homem, e depois algumas dicas aí sobre como alcançar vitórias, que eu creio que o Senhor vai estar falando muito conosco aí. Mas, então nessa primeira parte da lição, onde o autor cita aí que Deus está no controle das coisas, eu quero, em primeiro lugar aqui, destacar algo muito importante sobre essa frase, porque a gente vê aí até em adesivo de carro, e se a gente não parar para pensar um pouquinho, pode ser que a gente tenha um entendimento errado sobre o controle de Deus. Eu destaquei aqui 2 observações iniciais que eu quero compartilhar com a igreja, que é o seguinte: a primeira observação: estar no controle não significa manipular ou agir no processo o tempo todo. Então, primeira coisa, nós podemos afirmar aqui com absoluta convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Deus, de fato, Ele é o dono e Ele é o controlador de todas as coisas. Isso aí não se questiona. Entretanto, o fato de Deus ter em suas mãos o controle de todas as coisas, isso não significa que todas as coisas que acontecem no mundo ao nosso redor acontecem através de uma ação positiva e ativa vinda de Deus. É mais ou menos assim: há uma empresa e a empresa tem um dono. O Edilberto aqui, por exemplo, é empresário, ele é dono da empresa, ele tem funcionários, ele tem o controle de todas as coisas? Tem. Ele pode chegar na empresa dele e agir aonde ele quiser agir? Ele pode.
Entretanto, embora ele tenha o controle de todas as coisas, não é conveniente que ele assuma o controle de todas as coisas. Deus nos dá o livre arbítrio. Quando Adão, o primeiro Adão, ele erra e peca, Deus monta o plano de resgate e lá na frente ele projeta a vinda do segundo Adão, que é Jesus, para restaurar a aliança perdida. Mas quando Jesus faz o sacrifício na cruz, morre pelos nossos pecados e nos dá uma nova condição de deixarmos de ser apenas criaturas para nos tornarmos filhos de Deus, isso também quer dizer que Deus continua deixando para mim e para você o livre-arbítrio de escolhermos se nós queremos nos tornar filhos dele. E quando nós aceitamos de forma gratuita, de forma graciosa, nos tornarmos filhos, quando a gente aceita mudar a nossa natureza de criatura para filho de Deus, nós passamos a ser merecedores de muitas promessas que a palavra de Deus nos diz. Mas essas promessas, elas só chegam para mim e para você, se nós aceitarmos essa condição de transformação da nossa natureza. E quando nós decidimos agir de um caminho ou pelo outro, ou sim pelo não, conforme está dito lá em Deuteronômio capítulo 30, o conselho, a exortação de Deus para o seu povo, que vale para nós nos dias de hoje: eis que te proponho dois caminhos, o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho da vida ou o caminho da morte. Isso significa que você tem na sua mão o controle da sua vida. Você tem na sua mão o poder de decidir para qual caminho que vai tomar. Mas isso não tira de Deus o controle total de todas as coisas. Ainda que Deus respeite você na decisão que você venha tomar, se Ele quiser, Ele pode intervir na sua vida. E a segunda observação, meus irmãos, é que estar no controle é você ter o poder e a autoridade para intervir em algo. Então, se nós sairmos daqui afirmando que Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos admitir que Ele tem o poder e Ele tem a autoridade para intervir em qualquer coisa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que ainda que você tenha tomado uma decisão errada, ainda que você esteja andando por um caminho que não seja aquele que o Senhor gostaria que você estivesse andando, se você aceitar, se você colocar no seu coração Jesus e permitir que Ele ande junto com você, Ele tem o poder para mudar o caminho, Ele tem o poder para colocar você em 180 graus, virar você do avesso e colocar você no caminho que Ele quer. Basta você aceitar, basta eu aceitar, basta nós aceitarmos que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Deus tem o controle no mundo espiritual. E o exemplo que eu quero citar para você aqui, como prova de que Deus tem o controle no mundo espiritual, é o exemplo de Jó. Meus irmãos, a Bíblia fala que Satanás ele faz um desafio a Deus em relação a Jó. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, fala que Deus fala assim para Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Se a gente for continuar, se a gente for ler a história de Jó, a gente vai ver que Satanás agiu exatamente nos limites que Deus permitiu que ele agisse. Satanás tocou em tudo na vida de Jó, porém Satanás não tocou na vida de Jó. Por que que Satanás não tocou na vida de Jó?
Satanás tocou no patrimônio, na família, na saúde, nos amigos, em todas as áreas de Jó. Mas a pessoa de Jó não foi tocada por Satanás. Por quê? Porque Deus havia estabelecido um limite para Satanás. E somente quem tem o controle de todas as coisas é que se estabelece limites. É por isso, meu irmão, que a palavra de Deus diz que Satanás não pode nos tocar. Sabe por quê? Porque eu e você, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, nós nos tornamos merecedores da graça inefável do Pai. E ao nos tornarmos merecedores da graça do Pai, nós nos tornamos propriedade consanguínea de Jesus nas regiões celestiais. E em sendo filhos de Deus, Deus estabelece um limite para Satanás e fala: nesse filho meu aqui, Satanás, você não toca não. Nesse filho meu você não tem poder sobre ele, porque ele aceitou o bom convite de se tornar um filho de Deus. Então, se você acredita, meu irmão, que Deus tem o controle de todas as coisas, saiba que Deus tem o controle no mundo espiritual. Jó enfrentou todas as permissões que Deus deu a Satanás de lutas e perseguições, mas em momento algum o Senhor permitiu que a vida de Jó fosse tocada. Para pensar nessa manhã. Você pode estar passando por problemas na sua família, você pode estar passando por problemas no seu trabalho, no seu emprego, em todas as áreas, até mesmo na sua saúde. Mas saiba de uma coisa: você nunca vai deixar de ser filho de Deus, porque a herança desta filiação preciosa, ela é irrevogável. Deus jamais vai anular o preço que foi pago pela sua vida, meu irmão. Então, Deus pode até permitir que nós passemos por lutas, por dificuldades e provações. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê disso. Mas saiba de uma coisa: você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Amém? Bom, outra coisa que eu quero destacar aqui é que Deus tem o controle de todo o universo. Bom, se Deus tem o controle de todas as coisas, o universo também tem que estar no controle dele. E eu quero trazer aqui alguns comentários aqui interessantes que eu busquei para enriquecer esta afirmação. Em primeiro lugar, que a Bíblia ela é rica em frases, em versículos que confirmam que o universo foi criado por Deus. Então, por exemplo, Salmos 24, versículo 1. Ao Senhor pertence toda a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isaías 45, 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, olha só o que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Olha que interessante isso aqui. A Lua, ela está a 384 mil quilômetros da Terra. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Meus irmãos, se a Lua tivesse a 80 mil quilômetros da Terra, o efeito da Lua sobre o nosso planeta faria com que as marés dos oceanos inundassem a Terra 2 vezes por dia. Será que foi o acaso da Lua estar exatamente 384 mil quilômetros da Terra? Outra coisa interessante aqui, a Terra está a uma distância perfeita do Sol. Se a Terra estivesse no lugar do nosso planeta vizinho aqui, Vênus, ninguém conseguiria sobreviver, estaria todo mundo queimado, literalmente esturricado. Você acha que isso é obra do acaso?
Será que realmente não existe alguém que tem o controle de todo o universo? O diâmetro da Terra é perfeito para segurar os mares e a atmosfera que existe no planeta. O tamanho da Terra é milimetricamente perfeito. E se o tamanho do nosso planeta fosse igual ao tamanho da Lua, não seria possível segurar os mares e ter o controle sobre a atmosfera. Será que isso é obra do acaso, meus irmãos? Não é não. Deus tem o controle de todo o universo. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? E Deus também tem o controle de toda a história. Deus tem o controle de todo o tempo. O Cronos pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Deixa eu citar um exemplo de uma pessoa na Bíblia, para confirmar e corroborar isso que eu estou dizendo. O Zezinho. Sabe quem é o Zezinho, pastor Renan? O Zezinho do Egito. José do Egito, meus irmãos. Filho de Jacó. Meus irmãos, a vida de Jacó, a história que a palavra de Deus nos apresenta sobre a vida de José, é um exemplo claro de que Deus tem o controle da história do homem e de toda a humanidade e de todo o tempo. Aquele rapaz tem um sonho, a palavra de Deus diz que ele sonha que ele estava sentado sobre um trono mais elevado e sobre ele se curvava o sol, a lua e 11 estrelas. Ele compartilha esse sonho com a sua família e aquilo desperta um ódio mortal em seus irmãos, os quais tramam pela sua vida, e Deus vai permitindo que muitas dificuldades, muitos tormentos passem pela vida de José, mas tudo com um propósito, porque Deus é o dono da história. Tudo tem um propósito debaixo da vontade do Senhor. José é lançado numa cisterna que não tem água, depois ele é vendido como escravo para um país estranho, tem que aprender toda uma cultura, um costume novo. E ele, com base na fidelidade dele, Deus vai agindo com graça e misericórdia. E escute que nós vamos encerrar a nossa aula aqui falando sobre fidelidade. E a fidelidade de José vai fazendo com que aquilo que era difícil se torne bênção para alguma outra circunstância. A mulher do chefe dele apaixona nele, dá de cima dele, ele foge porque a mulher era casada, a mulher rasga um pedaço da roupa, acusa, ele é acusado, ele é caluniado, ele vai preso, mas Deus ainda continua vendo graça, agindo com misericórdia, ele se torna governador do Egito, que naquela época era a nação mais poderosa do mundo. Acima dele tinha somente Faraó. Então a gente pode aqui, de uma forma muito simples, afirmar que José se tornou o segundo homem mais poderoso de todo o mundo. Olha onde que Deus coloca a pessoa que é fiel às promessas dele. José se torna o segundo homem mais poderoso do mundo. E com aquilo ali, no passar do tempo, Deus vai mostrando de forma clara por que Deus permitiu que tudo aquilo que ele passou, por qual razão que aquilo tinha que acontecer. Passa um tempo, aquele sonho de José acontece. O pai, a mãe e os 11 filhos se prostram, sem saber quem era aquela autoridade, para pedir comida, para comprar comida. E ali José vê uma promessa, um sonho sendo realizado na vida dele. O que é isso, meus irmãos? Isso é a confirmação de que Deus tem o controle de toda a história. E se você aceita, se você concorda com o que eu estou dizendo aqui, você tem que concordar também que a história da sua vida tem que estar no controle, nas mãos dele. É muito bonito a gente escutar uma história, mas é totalmente diferente
a gente pegar aquela aplicação e jogar para a vida da gente. E eu te faço a seguinte pergunta nessa manhã: Deus verdadeiramente tem o controle da história da sua vida? O Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para sondar o seu coração e para te chamar a uma reflexão. O Espírito Santo, nessa manhã, sonda você e te pergunta, no mais profundo do seu íntimo: filho, aonde que na tua história eu estou? Será que eu fiquei perdido em alguma página do livro da sua vida? Essa manhã é uma manhã para reflexão. Amém? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor está tratando em muitos corações nessa manhã aqui. Eu fiz questão de destacar aqui para você isso aqui, ó. Deus se importa com você. Deus se preocupa com você. Deus realiza. Deus responde. Deus não falha e Deus te ama. Escute o que eu vou te dizer aqui. Deus conhece profundamente você. Não há nada que Deus não conheça em você. Sabe onde é que está dizendo isso? Não é o Marcos que está dizendo isso não, é a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 13 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Deus te conhece. Deus está no controle de pequenos detalhes das nossas vidas. Às vezes a gente fica buscando Deus para nos abençoar em coisas grandiosas, grandes realizações, e a gente se esquece que Deus tem interesse em cuidar de nós, porque Ele é o nosso Pai, nos mínimos detalhes. Mateus 10:30, e quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, não são muitos, mas certamente o Senhor conhece e sabe a quantidade exata. Deus sabe do que você precisa e dá o que você necessita. Vou repetir: Deus sabe do que você precisa e Ele te dá o que você necessita. Outra coisa, Deus está no controle da sua vida, dos seus movimentos, da sua subsistência e do seu existir. Atos 17:25 diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais quanto necessitamos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Será que nós estamos deixando Deus ter o controle da nossa história? Ou será que a gente está caminhando e paralelamente a gente vai buscando Deus à margem da nossa vida? Eu quero aqui, meus irmãos, citar alguns versículos. Hoje eu vou ler muito versículo da Bíblia aqui, tá bom? Vocês vão tendo paciência aí, mas é porque isso, a gente precisa sair aqui com a palavra de Deus cravada em nossos corações. E não há nada melhor do que ouvir a palavra de Deus, nada. Então eu quero ler alguns versículos aqui, para lembrar você de que Deus se importa com você. Vou mostrar na palavra de Deus que Deus se preocupa com você, que Deus responde às nossas aflições. Escute aqui, por gentileza. 2 Samuel 22 fala assim:
O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. É o escudo de que todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Escute, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você pode aí agora fechar o teu olho e dizer assim para Deus: Deus, o Senhor é a minha fortaleza e a minha força. Você pode dizer isso para Deus? Glória a Deus. Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. Salmos 9:10 fala o seguinte: em ti confiarão os que te conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que buscam. Olha o que Deus nos mostra nessa manhã. O Senhor jamais vai desamparar aqueles que de todo o coração buscarem a presença dEle. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Assim diz o Salmo 91. Salmo 94 relata o seguinte: quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me sustentou. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações alegram a minha alma. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio pensamento e entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que versículo maravilhoso esse aqui, meus irmãos. Olha que palavra de consolo maravilhosa para nós nessa manhã. Está lá em João 14, versículo 27. Olha o que Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Filipenses também tem algo maravilhoso que eu não posso deixar de compartilhar com a igreja. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu vou repetir isso aqui. E a paz, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui? E a paz, que excede todo entendimento. O que o mundo hoje mais precisa lá fora? Paz. E nós temos essa paz. E essa paz que nos é dada de forma gratuita, que excede todo o entendimento, a palavra de Deus afirma que ela guardará o seu coração. Você quer estar protegido de tudo aquilo que não presta lá fora? Você quer guardar o seu coração de tudo aquilo que não provém de Deus? Busca a paz de Deus. E sabe qual é a melhor maneira da gente ter paz? É estar com alguém que vive a paz. É estar rodeado de pessoas que procuram a paz. E principalmente, estar do lado de Jesus. Por isso que em Apocalipse 3:20 diz, Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou cear com ele, e ele ceará comigo. Meu irmão, deixa Jesus fazer parte da sua vida. Se você aceitar Jesus dentro de você, andando lado a lado, te orientando, o Espírito Santo dele guiando todos os seus passos, você vai receber a paz. Se você recebe a paz de Deus, você tem uma promessa aqui em Filipenses, que a paz de Deus guardará o seu coração. Amém?
Então vamos lá. A lição aqui, ela nos também trata de maneiras que Deus usa para ensinar o homem. E a primeira maneira aí, que a forma que a lição nos apresenta, é que lutas e perseguições que nós passamos, elas têm uma natureza aí proposital e permissivas da parte de Deus. Então a revista ela nos apresenta aí, meus irmãos, o assunto a disciplina divina. Quais são as formas que Deus nos disciplina? Bom, em primeiro lugar, a lição aqui, ela cita que a disciplina de Deus, ela vem com base nos erros cometidos. Então, é mais ou menos assim: nós temos o poder de tomar as nossas decisões. Às vezes Deus não quer que nós tomemos determinada decisão, e nós tomamos. Quando nós tomamos uma decisão errada, aquele erro, Deus permite com que aconteça sobre a vida dos seus filhos, para que sirva de instrução pedagógica, aprendizado, para que a gente entenda que aquele caminho que nós tomamos pela nossa própria deliberação não era aquilo que o Senhor esperava de nós, não era aquilo que o Senhor queria para nós. A revista ela fala aí que errar significa transgredir, perder de vista o alvo certo. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Hebreus. Você vai acompanhar comigo uma leitura que exaure esse assunto. E eu não posso deixar de falar sobre esse assunto aqui. Você vai me acompanhar na leitura de Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 11. E eu acredito que nessa manhã, este texto de Hebreus 12, 5 a 11, é palavra do Deus vivo para a sua vida, amém? Assim como foi para a minha vida, ela vai se tornar uma palavra viva do Deus vivo para você nessa manhã. Então, me acompanhe na leitura. Eu vou ler, você por gentileza acompanhe aí. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Olha como Deus te trata, meu irmão, como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar com sua santidade. E verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria, mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Glória a Deus.
Meu irmão, Jó 5,17 traz uma pérola para as nossas vidas. Sabe o que Jó 5,17 fala? Fala que todo aquele que Deus repreende é considerado uma pessoa bem-aventurado. Olha que situação mais interessante. Se você aceitar que Deus é o teu Pai, é teu Criador, e Ele pode te repreender, Ele pode puxar a tua orelhinha, pode puxar o teu caminho e colocar no caminho certo. Se você aceita a condição de filho, da autoridade do teu Pai sobre você, você já é uma pessoa bem-aventurada. Olha o que Jó 5,17 fala: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa. Eu lembro aqui da história de Saul com Davi, exemplo de dois reis de Israel. Qual era a grande diferença entre Saul e Davi? Em primeiro lugar, uma grande semelhança. Os dois erraram, e erraram muito. Mas a diferença entre Saul e Davi é que Saul, quando ele errava, ele não tinha a humildade de buscar os pés do Senhor e reconhecer que precisava, que era carente da glória, da misericórdia dele. E toda vez que Saul errava, que Davi errava, podia demorar um pouquinho, mas ele se arrependia. E esse ato de se arrepender, de reconhecer que você é falho e de buscar a presença novamente do teu Pai, do teu Deus Criador, isso toca o coração de Deus. Não é à toa que quando Saul desobedeceu uma ordem de Deus, não esperou a chegada de Samuel, efetuou lá o sacrifício que não era atribuição dele, o Espírito do Senhor se retirou da presença dele. E aí Deus chega para Samuel e fala: olha, vocês aí embaixo tiveram a chance de escolher a pessoa de vocês e viu no que deu. Agora eu vou colocar o rei que vocês tanto querem, e eu já tenho uma pessoa que eu escolhi, e essa pessoa é segundo o meu coração. Se a gente for parar para pensar nesse ponto, a principal característica que diferenciou Davi de Saul e que chamou a atenção de Deus para falar: eu quero Davi porque ele é segundo o meu coração, nos sugere aqui, meus irmãos, que é essa disposição que Davi teve de reconhecer que ele era uma pessoa que errava, mas tão logo ele errava, ele tinha a disposição de buscar a presença e pedir a misericórdia do Senhor. Se o Espírito Santo fala com você em qualquer área da sua vida, se nessa manhã o Espírito Santo sonda você e te mostra algum caminho que precisa urgentemente da intervenção e da manifestação do Senhor, não haja como Saul, haja como Davi. Vá para os pés do Senhor, abra o teu coração. Não haja como Judas, que traiu Jesus e não teve a coragem de buscar a presença dele. Haja como Pedro, que errou tão grave quanto Judas, mas buscou o arrependimento e se tornou um homem que foi o precursor da maior igreja que até hoje o mundo já conheceu. Que caminho que nós vamos tomar hoje? Qual é a decisão que nós vamos tomar hoje nessa manhã? Porque errar, todos nós erramos. Carentes da glória e da misericórdia de Deus, todos nós somos carentes aqui. Eis que te proponho hoje o caminho do bem ou o caminho do mal. Qual o caminho que nós vamos tomar de decisão hoje? Bom, e eu quero finalizar aqui. A lição fala de perseguições. E há várias passagens no texto sagrado que nos mostra que Deus usa o momento do deserto, o momento da dificuldade,
para que nós cresçamos espiritualmente. Aquela passagem lá de Marcos, capítulo 4, versículo 35, de Jesus acalmando uma tempestade. Jesus tinha pregado o dia inteiro, estava cansado, e Jesus chama os discípulos: olha, vamos entrar no barco e vamos lá para o outro lado do lago. Jesus chamou os discípulos. Não foram os discípulos que fizeram uma rodinha e chamaram Jesus para ir para o outro lado, não. Jesus chama o discípulo. Jesus estava exausto, cansado, ele vai para a popa do barco e pega um travesseiro e dorme. Porque ele era plenamente homem e plenamente Deus. E enquanto na condição de plenamente homem, ele estava exausto. Vem uma tempestade de vento, o texto é riquíssimo e nos conta que o barco estava quase ao ponto de afundar, de ir a pique. Os discípulos desesperados, alguns deles pescadores daquele lago, que conheciam aquela região como na palma das suas mãos. Quando a tempestade vem, ela vem de forma inevitável, de forma inesperada, de forma inadministrável, mas ela vem também com um intuito pedagógico. E depois que Jesus, meus irmãos, ele acalma a bonança, acalma o interior dos discípulos, depois de toda essa dificuldade, Marcos 4, versículo 41, encerra essa história com uma pergunta dos discípulos fazendo para eles mesmos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que a gente tira com isso? Que tempestades, elas vêm na vida da gente. Deus permite que a tempestade chegue para o descrente, mas para o crente também. Mas Jesus se fazia presente em meio àquela tempestade. E quando nós passamos pela tempestade com Jesus ao nosso lado, a tempestade tem o cunho pedagógico para mim e para você, crentes, para que a gente dê um passo a mais na nossa fé cristã, no nosso crescimento espiritual. E esse texto encerra com os discípulos se tornando um pouquinho mais maduros espiritualmente, porque entenderam um pouquinho a mais da grandeza da pessoa e do Deus que se fazia presente no meio deles. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui a lição falando de Abacuque. E eu quero deixar um desafio aqui no Dia das Mães. Se você tiver condição, tira a sua tarde, leia o livro de Abacuque. São 3 capítulos. Eu garanto para você que se você ler devagar, porque se ler rápido pode passar aí alguma coisa, não pegar o conteúdo. Se você ler devagar, você não vai gastar mais que 15 minutos para ler os 3 capítulos. Isso sendo muito modesto, porque se você tiver aí uma leitura rápida, dinâmica, você lê de uma forma mais rápida. Mas Abacuque, por que eu quero encerrar a lição aqui falando de Abacuque? Abacuque viveu em um tempo onde ele questionava, ele era um profeta em Israel, e o povo dele estava dominado pelo império vizinho, e ele questionava muito a Deus, o porquê daquela opressão e porquê daquele aprisionamento. E se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver que o livro de Abacuque é algo tão real para nós, nos dias de hoje, que ele relata tudo isso que a gente está vivendo aqui. Como assim? Eu vou explicar. Abacuque mostra uma nação totalmente descontrolada, sem governo, um povo desesperado, sem caminho e não sabendo a quem seguir. Abacuque mostra a pessoa dele, e olha que ele era profeta, ele tinha um canal direto com Deus, mas o livro de Abacuque começa mostrando uma pessoa ligada a Deus, mas totalmente perdida e fora do controle, dando chilique, fazendo biquinho para Deus,
cobrando coisas de Deus, que depois Deus vem no segundo momento e coloca as coisas no lugar. E é tão atual no livro de Abacuque, que depois que Abacuque vomita para fora tudo aquilo que ele queria falar para Deus, Deus coloca Abacuque no lugar dele, apresenta a grandeza e a majestade do Pai, e aí entra o que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Isso aqui caberia uma pregação só sobre esse versículo aqui. Eu vou ler somente Abacuque 2:1. Quando Abacuque entende o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, e é o que eu quero encerrar aqui esta manhã, te convidando e te desafiando a fazer o mesmo. Sabe qual foi o comportamento de Abacuque? Abacuque não sentou numa cadeira dessa e esperou as coisas caírem do céu. Abacuque se posicionou. Da mesma forma como Neemias se inconformou com o país dele, a Jerusalém toda destruída, Abacuque não se conformou. E escute aqui, olha o que Abacuque fez, e é o que eu te desafio a fazer aqui nessa manhã. Abacuque 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia. Preste atenção, meu irmão, no tempo verbal. Abacuque não está falando aqui, eu vou ver se eu vou me colocar, não. Ele está autodeclarando que por-me-ei na torre de vigia. Eu pergunto para você, quem está na torre de vigia descansa? Quem está na torre de vigia abaixa a guarda? Quem está na torre de vigia senta e fica vendo as coisas acontecerem? Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meu irmão, toda vez que a gente passa por uma grande luta, é um presságio que Deus pode nos entregar uma grande vitória. Mas o exemplo que Abacuque nos traz aqui, é que a gente não pode acalmar, a gente não pode nos ficar numa situação de comodismo, a gente tem que agir. Há milagres que vêm pela soberania de Deus, mas há muitos milagres que a gente conta com a realização deles, que Deus procura uma parceria. Nós precisamos dar o primeiro passo para que Deus faça a parte dele em seguida. Abacuque não se conformou com aquilo que estava acontecendo, e ele falou: Deus, eu quero uma resposta sua, mas ainda que demore o tempo que for, eu vou me posicionar, eu não vou baixar a guarda, eu vou estar buscando a sua presença, da mesma forma que Jesus um dia falou para Pedro: Pedro, um dia o milagre vai chegar para você, mas para o milagre chegar na tua vida, fica com a rede limpa. No dia que Pedro não pescou a noite inteira e não pegou nada, que Jesus chega e viu que era a hora do milagre, Pedro estava com a rede limpa. Ele estava pronto para receber o milagre dele. E Abacuque entendeu esse mistério, esse recado de Deus, que ele somente receberia a resposta de Deus para a indagação dele, se ele estivesse na torre de vigia, vigilante, atento para aquilo que Deus tinha para ele. E eu falo para você, pai de família, homem, às vezes a sua casa pode estar desprotegida. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos, de que adianta o homem levantar de madrugada, trabalhar, buscar o pão que todo dia a gente busca, se Deus não estiver guardando a casa dele. Para você, mãe, não se posicione de forma cômoda. Você foi colocado ao lado desse homem que está do seu lado, para ser a companheira dele, para ser a auxiliadora, para ser a ajudadora. Não se esmoereça da atribuição que Deus te deu. Lutas vêm,
Mas o segredo de nós atravessarmos essas lutas, meus irmãos, é a gente não abaixar a guarda. Vamos sair da zona de conforto. A gente tem que nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus, para que o Senhor cumpra com a parte dele. E o livro de Abacuque termina com uma das mais preciosas lições que o texto sagrado nos apresenta, que está lá em Abacuque 3, 17. E eu verdadeiramente termino com isso aqui, perguntando para você: por mais que a luta sua seja grande, você está disposto a confiar em Deus, independente se a vitória virá ou não, se ela vai chegar rápido ou ela vai demorar mais um pouquinho? Você está disposto a aceitar que Deus assuma o controle total dessa luta que você passa? Olha aqui que Abacuque fala para nós, e é o maior desafio para nós nessa manhã. Escute aqui, por favor. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meu irmão, como é que está a sua fé nessa manhã? Ainda que a sua figueira não esteja produzindo, ainda que a sua figueira não esteja florescida, você está disposto a continuar a se alegrar no Senhor? Ainda que a vitória não chegue, você está disposto a se alegrar no Senhor? Ainda que a vitória não exista, e que você esteja passando pela luta, Deus vai continuar sendo Deus, e você vai continuar sendo o filho dele.